40. Foi. Vamos lá. Um dia estamos na página 87, no final da página. Se alguém se lembra, nós vimos na aula anterior. Alguém lembra alguma coisa? Tínhamos visto, terminado de falar, aquela famosa história do rabino que ele, quando era criança, ele subiu no telhado e muitos não conseguiam subir a escada, não conseguiam chegar no topo. Não, mas a história que terminamos era que quando você está no material, você olha para cima e não vai na natureza. Mas, na verdade, no espiritual devemos olhar para cima para ver quanto nos falta. E no material, para baixo, para ver, Baruch Hashem, quanto que já temos. Isso que seria, entre aspas, o correto que nos traz aqui a lição. E que a pessoa muda um pouco, altera a ordem das prioridades. Um ditado famoso, depois fiquei me lembrando, diz que a vida se divide em duas partes, basicamente, hoje em dia. Até os 40 anos e depois dos 40. Até os 40 ele queima a saúde e a vida para ganhar dinheiro. E depois dos 40 ele queima o dinheiro para ver se consegue algo de saúde. Mais ou menos é isso. A pessoa só faz sacrifícios, que tem a parnassá, tem que construir patrimônio. Hoje em dia é muito comum a gente ouvir esses comentários dos jovens, etc. Então, tem o momento de construir patrimônio, de acumular, por assim dizer, riquezas e bens, e ele está sacrificando, no exemplo do ditado, a saúde. Vai sacrificar a família, sacrifica tudo. Aí depois, quando vai ver, já passou. E, talvez hoje em dia não é somente outros 40, já tem um pouco mais dos 40, ainda a pessoa está ativa, está pujante, mas onde estão os investimentos dela realmente? Sim. Se perde um pouco o foco. Acho que isso é uma lição bonita que temos hoje em dia e atual, que pode ser aplicada para cada um de nós. Vamos lá, a história é a fonte de tudo. O Rebbe de Kotsk costumava dizer algo muito bonito sobre o seguinte trecho do Birkat Hamazon. Quando nós fazemos uma refeição, por exemplo, que comemos halá no Shabbat, depois da refeição fazemos uma brachá posterior, que é chamada Birkat Hamazon, a bênção da refeição. Certo? Então, falamos, Benal tatzricheinu, e por favor não nos faça ter necessidades. Hashem Elokeinu, Deus nosso Senhor. Loli de matanat basar vadam, não por presentes de seres humanos, veloli de alvatam, e também não de seus empréstimos. Que im leyadcha amlea ptucha kdosha verechava, senão para tua mão que é plena, aberta, consagrada e ampla, que não nos envergonhemos e não sejamos também humilhados, Leolam Vaed, para sempre. Leolam Vaed. Ou seja, que na prática não sejamos humilhados, não passemos vergonha, que não precisemos recorrer, entre aspas, nem presentes, nem empréstimos dos seres humanos. Ok? Exato. No Birkat Hamazon. Então, sobre esse trecho, o Rebbe de Kotz costumava explicar o seguinte. De início, a pessoa deve pedir diretamente da fonte, ou seja, de Hashem. Aqui temos que pedir Hashem, porque, em definitiva, é dele que vem. Lamentavelmente, pode acontecer que venha através de um emissário ou de um intermediário. Por exemplo, a pessoa vai e ele recebe através de, por exemplo, uma pessoa vou te pedir, me dá um empréstimo, você fala, tá bom, tudo bem, vai pegar com minha esposa, a Mônica vai te dar, sei lá o quê. Que eu já deixei em casa, pega com ela. Então, eu peguei de você, mas de quem peguei? Dela. Na prática, eu não tenho confiança com tua esposa, não conheço tua esposa, tudo mais. Chego lá, não necessariamente a situação de conforto que eu tenho talvez com você, com quem tenho intimidade. Então, você está expondo a pessoa. Às vezes é feito através de um intermediário, que esse intermediário não necessariamente tem uma conduta, vamos dizer também, apropriada e demais. Então, enfim, o que nos diz aqui, primeiro que nada, devemos ir para a fonte, diretamente. Mas às vezes a Kadosh Baruch Hu pode enviar mensageiros para prover sua parnassá.
Como você está mandando o dinheiro através de alguém. Assim, o exemplo que demos, não que você dá dinheiro. Não, todos aqui já te conhecemos. Aqui não. Pessoal, não se enganem. Que bom. Que já te conhecemos. Não temos expectativas frustradas. Assim, nesse trecho, a pessoa roga para que, se isso acontecer, ou seja, se acontecer que vier através de um intermediário, que ela não se esqueça de que tudo vem de sua mão. Ou seja, a gente não pode esquecer, hein? Eu ganhei o salário, então estou devendo para meu patrão. Teu patrão não é mais um intermediário. Quem decidiu que você vai ganhar isso foi Rosh Hashanah Kadosh Baruch Hu. Certo? Ou seja, na prática, tudo vem da sua mão, de Hashem, e não de outro ser humano. Mesmo quando alguém te dá, por exemplo, você tem que fazer a tua parte. Por exemplo, você precisa, eventualmente, que te surgiu oportunidade, você precisa trocar o carro e não está tendo as condições no momento. Mas o carro que você tem quebrou, sei lá o quê, enfim. Então você pode pedir, Hashem, me ajuda. E aí você que faz? Vai na concessionária ou na loja e aí pergunta, olha, o que podemos fazer? Que negociação podemos fazer? Mas não é o dono da loja que te deu. Eu devo para o dono da loja. Eu devo para Hashem. Tá claro? Às vezes a pessoa ela confunde e passa a acreditar de alguma maneira que é fulano que ele que me deu, a ele que eu devo, ele que a pessoa. Não, vem aqui a Torá e diz, não, não é isso. Não é assim. Ele foi intermediário. Ele foi intermediário. Porque, em definitiva, se a gente determinou que não, não vai dar. É simples. Dessa forma, aquele que nos paga um salário nos proporciona um empréstimo ou até mesmo nos cura, no caso do médico. Mas não passa de um meio para isso. E não sua fonte, que é somente Boreolam. Você vai no médico e o médico não acerta o diagnóstico, não acerta o tratamento, enfim. E às vezes você vai e o cara deu certinho. Ele que te curou. Nós vimos já na Torá, limos 3 semanas atrás na Torá, uma passagem que diz toda a doença que eu coloquei no Egito, não colocarei sobre ti, pois eu sou Deus que te cura. O que significa? Diz, não te colocarei doença, eu sou Deus que te cura. Se não tenho doença, não preciso que Deus me cure. Então, existe um nível de cura que você sequer ficou doente, que é preventivo. Hoje em dia se utiliza muito na medicina, etc. Então, tem o conceito preventivo. Então, você sequer ficou doente. É também uma medicina. Você vai no médico, muitas vezes preventivamente. Não somente quando já deu B.O. Check-up. Check-up. Não, o check-up você faz para ver, eventualmente, sim, mas o check-up é para descobrir se tem alguma coisa. O preventivo é antes ainda. Não precisa nem de check-up, entre aspas. O check-up é para ver, como chama, se os índices estão certos, se os exames de sangue por dentro, eventualmente eletrocardiograma, enfim. Mas antes disso, você tem que ter uma vida, entre aspas, isso é o controle de verificação. Agora, preventivo é, bom, vou fazer uma vida mais saudável, ou seja, mais agito, eventualmente, a nível não tão sedentário, uma alimentação mais regulada. Eu sou um exemplo digno de tudo isso. Entendeu? Eu faço ginástica todo dia, como regulado, durmo bem, não passo estresse, sabe? Enfim. Agora já. Agora deixa acordar. Vamos dizer, uma família Loleno, alguém que está numa situação precária, vai no médico, depois que a pessoa já faleceu, puxa, se tivesse ido no médico X, quem sabe a situação já estaria diferente, mas já estava previsto, mesmo assim. Sim. Exato. Ia pegar um médico não tão... Bom, você tocou um ponto. Primeiro que nada, uma vez que já foi, todo tipo de especulação é absurda. Não adianta fazer esse tipo de, como chama, de exercício, não, porque só é prejudicial. Primeiro, não sabemos o que vai dar,
e não existe o segredo da fórmula da felicidade. Se aquele médico fosse tão bom assim, eu não teria consulta disponível para te atender. Ia ter tanto rico antes de você que ele queria atender, cobrando qualquer valor, porque ele não é que cura. Quem cura é Hashem. Sim. Só que você tem a obrigação de fazer a tua parte e procurar o melhor médico que você possa encontrar. Agora, o melhor médico não necessariamente é uma questão de dinheiro, uma questão de pagamento, uma questão de renome. Ok? Vamos lá. Muitas vezes acontece, você está mal, Deus nos livre. Você vai no médico, te interna, te faz exame de cima para baixo e não descobre nada. Já teoricamente está tudo bem, mas você está mal. Então, vem aí o Arthur e te diz, é psicológico. Lógico, ele também tem que ganhar, não? Mas o conceito é... Pode ser, é verdade, pode ser psicossomático. Pode ser psicossomático, mas o conceito que quero dizer aqui, a gente às vezes não... É para passar por determinada situação. A Hashem determinou que você tem que passar por isso. E para quê? Para talvez reforçar a tua fé ou talvez consertar alguma coisa. Aquilo que nós falamos no shiur de segunda-feira à tarde. Tem que saber que às vezes a Kadosh Baruch Hu te manda alguma coisa como um toque para ver se você se manca que tem alguma coisa para corrigir e melhorar. E você corrige, melhora e depois a coisa se acerta. Nós chamamos isso de quê? Milagre. Aconteceu um milagre, mas na prática houve, como diz, houve um chamado e você atendeu o chamado. Vamos lá. Continua dizendo, então estamos na história de quem? Do Rabbi Menachem Mendel de Kotz, que está explicando a passagem do Birkat Hamazon. Não vamos perder o fio do raciocínio. Foi por essa razão que Yaakov Avinu pediu Benatali Lechem Lechol Ubeged Lilbosh. Quando Yaakov está fugindo, indo embora da terra de Israel, ele pede para Deus que Deus acompanhe ele. Entre os pedidos que ele faz que Deus acompanhe ele, ele diz Benatali Lechem Lechol Ubeged Lilbosh, e me dará roupa, pão para comer e roupa para vestir. Já vai cuidar das minhas necessidades básicas, certo? Então ele diz, como explica o Rav Simcha Bunen de Pshischa, nosso patriarca trabalhou para seu sogro Lavan, conhecido por ser trapaceiro, mas quem o sustentou foi Hashem. Você não pede para Hashem, me manda um bom patrão, me manda Parnassá. Um bom patrão seria bom porque você vai talvez ser melhor tratado, etc. Mas você pede para Hashem que te mande a Parnassá. Por isso que está escrito no profeta, Arura Geber, Asher Yiftach Ba'adam, amaldiçoado o homem que confia no ser humano. Por quê? Pois acredita que sua ajuda vem de outro ser humano e não de Boreolam. Por isso que ele é coitado, por isso que ele é amaldiçoado. Porque ele perdeu, ele como chama? Ele perdeu a chance. Lembra a história velha que já contei várias vezes do burro? O homem que era garimpeiro e vendeu o burro, e o vizinho pegou e também vendeu o burro, certo? E perdeu tudo. Qual era a história? Ele, coitado, por quê? Ele não confiou em Deus, ele confiou no burro. Enquanto o vizinho confiou em Deus, ele confiou no burro. Então, você recebeu o que você merecia. Confiou no burro, burro é você. Rabino, concordo com o que o senhor estava falando. Mas ainda bem. Mas tem uma coisa. Não vou precisar fazer terapia hoje. Tem uma coisa aqui que eu gostaria de saber. Mas tem pessoas, Rabino, que são mais abençoadas. Por exemplo, no caso do Yaakov Avinu, ele estava lá, o sogro era trapaceiro. Mas ele prosperava sempre. E essa prosperidade também refletiu no sogro de uma certa forma. Que teve uma passagem que ele até reconheceu: você é a minha Fonte da bênção. a fonte da bênção, Abraham é a prosperidade. Então, como que fica essa questão? Não entendi. Onde está a pergunta? Me explica qual a pergunta. Por exemplo, com certeza é Deus, a gente tem que se concentrar em Deus, mas das pessoas, a gente tem que se preocupar tanto com as pessoas, mas tem pessoas que são mais abençoadas do que outras. O que significa são mais abençoadas?
por exemplo, claro, esse é um caso do Tzadik, de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, ele era um abençoado, então ele chegou... Jacob Avinu era abençoado e o filho dele também, Yosef, era vice-rei. E o cara, imagina, se Obama tivesse ido visitar o Yosef no Egito, ia falar também, é o cara. Certo? Você acha que só Lula merece um apelido assim? É o cara. Sabe o que acontece? Você está julgando depois de assistir o filme. Quando Yaakov tem que fugir do irmão e ser exilado de casa, era abençoado. Quando ele chega no sogro e o sogro engana ele é abençoado. Ele trabalha querendo um cavalo para ganhar uma esposa e enfia a outra. Ele quer bonita e enfia o bagulho. Ele é abençoado. Aí foi triste. Não, ele vê o final do filme. Encontraram o assassino. Desculpa, se não é assim, não tem graça. Quanto ele pastou para chegar a você ver a bênção? Quantos obstáculos ele teve que enfrentar? Quantas dificuldades ele não teve? Lógico, Yaakov era tzadik. Yaakov se demonstrou tzadik porque ele enfrentou todas as adversidades, obstáculos com dignidade, etc. Ao contrário, essa é a grandeza de Yaakov. É simples. Quando a nós nos acontecem situações e problemas e demais, como nós agimos? E aí se descobre. Yaakov não se abalou. O sogro aprontou e fez uma e fez outra, etc. Yaakov que se manteve firme. Não por isso mudou, se abalou, perdeu a fé. Bem pelo contrário. Yosef era, como chamado? Yosef Hatzadik. O Tzadik. Olha o apelido dele. Nem Moshe Rabbeinu não é chamado de Hatzadik. E quanto lhe passou? Os irmãos se jogaram, queriam matá-lo. Aí fizeram um favor, não mataram, jogaram num buraco com cobras e escorpiões. Imagina. Aí depois foi vendido como escravo. E não uma vez, várias vezes. Até que finalmente chegaram no Egito. E no Egito, vendido como escravo, ele continua com dignidade, ao ponto, como você falou, como Yaakov, o pai dele, também trouxe bênção para o seu amo. E aí, tá bem, tá tudo bem? Não. Arma para cima dele e ele vai parar na cadeia. E na cadeia, tudo como se fosse pouco, ele mantém sua fé e em todo momento ele fala, tudo que eu tenho, a Kadosh Baruch Hu me fez. E ele se mantém firme. Quanto que ele não passou para depois você chegar e ver, puxa, ele foi abençoado. Ele foi abençoado porque chegou lá ou foi abençoado porque enfrentou com dignidade e mereceu chegar lá? Como dizem, todo mundo vê os picos que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Os pingos não, as pingas. Tá bom. chuva, Os povos. Entende, Rabino? Mas mais uma coisa. Mas eles não eram predestinados? Já não estava escrito que eles... Não. seriam... Ah, não? Você tem livre-arbítrio. Eu tenho que desenvolver, eu tenho predestinado. O que significa predestinado? Eu nasci com potencial. Tem como chamar o jogador do Richarlison, aquele que fez o primeiro gol famoso no Mundial, de bicicleta, e todo mundo elogiou ele, falaram que foi o gol mais bonito naquele Mundial, e sei lá o quê, e ganhou um prêmio, etc. Mas ele falou que ele treinava todo dia essa jogada, todo dia durante anos essa jogada. Para quê? Para que uma vez chegue uma bola dessas e ele poder fazer. Agora, se ele não tivesse treinado tudo isso, já todo mundo viu o gol que ele fez. Estou lembrando disso que você está falando, o primeiro bom dia aí, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Eu lembro que quando a gente, no final da reza depois, no final do Alel, né, você fala que Abraão foi abençoado em tudo, não é isso? A gente repete, ou seja, a pessoa que se fala que foi a mais abençoada, talvez, na Torá é Abraão. E ele não teve filhos até os 99 anos, por exemplo. Então, tipo, de que o Rabino está falando, se vê só no final, talvez, a pessoa que realmente foi abençoada, não durante a luta de cada um, né? A luta do dia a dia, né?
Aí está perguntado por que como Abraão mereceu que Deus veio visitá-lo. Sim. Deus em pessoa veio visitá-lo, se revelou para Abraão. Certo? E a Torá diz que Yerá se apresentou, se revelou. Abraão conseguiu enxergar a Deus. Então veio, se conta que veio Tzemach Tzedek na frente do Alter Rebbe chorando e perguntou por que Deus se revela a ele e não se revela a mim. Olha a bênção. Deus se revelou a ele. Também quero essa bênção. O que o pai avô respondeu? Muito simples. Quando um Yehudi Tzadik com 99 anos decide fazer o Brit Milá, ele merece que Deus se revele a ele. Ou seja, chega a determinado momento que você conquista os merecimentos. Aquilo que é o exemplo que sempre dou de fé, que é o exemplo de Nachshon, quando atravessaram o mar. Ele o que teve, desculpa, a coragem de dar um passo à frente, quando as águas estavam nas narinas. E pelo mérito dele, desse passo à frente que abriu, né? Tá, exatamente. Mas, você diz, mas ele foi abençoado, o mar se abriu para ele. Mas ele teve que enfrentar o mar, entre aspas. Ele teve que ter esse mérito. O que veio antes? É. O passo dele ou... O mar que se abriu. O mar se abriu foi uma consequência do passo dele. Então, quando você diz alguém abençoado, ele teve uma bênção. O que a pergunta é o que você, entre aspas, faz para ganhar essa bênção. Você nasce com potencial, você tem que ter a obrigação de desenvolver ele. A gente tem um potencial, por alguma razão. A gente fez do jeito que te fez, porque para a missão que você tem, você precisava ser assim. E esse é o principal princípio de fé. Reconhecer que Hashem não se enganou. E Hashem está te colocando talvez um obstáculo na frente, porque te deu as condições para você enfrentá-lo. E se você enfrentar e sair, como se diz, com louvor, você será, como você disse, abençoado. Vamos lá. Então, na prática, o sujeito é apenas um meio. Quando você diz que confia no ser humano, está errado, porque o ser humano é um meio de Hashem. E mensageiros bons trazem coisas boas. Os ruins, o contrário, lo aleino. Ou seja, você tem que se preocupar de quê? De ser um bom mensageiro. Para ser um bom mensageiro, você tem que ser bom. Aquilo que falamos outro dia, você dá mérito a quem? A quem tem méritos. Ok? Eu vou fazer um evento aqui, vou pedir, Javi, faz a introdução. Por que peço para o Javi? Que faz bem. Ou porque ele tem mérito. Ou seja, ele vai se levantar e vai inspirar o respeito das pessoas. Por quê? Porque ele faz bem. Então ele inspira o respeito, as pessoas vão ver ele, que se aproxima ao microfone, vão fazer silêncio. Vamos ouvir o que o Javier tem a dizer. Agora, você sobe para impulsionar depois. Sobe um Zé Mané. Sobe um Zé Mané para falar. Quem sou eu, né? Ninguém vai prestar atenção. Ninguém vai dar atenção. A menos que distribui um pouco de sanduíche de mortadela, coisa assim. No entanto, os dois não passam de quê? De meios. Tanto o intermediário bom como o ruim não passam de intermediários. A fonte de tudo é a Kadosh Baruch Hu. Por isso que nós pedimos para Hashem. E não podemos esquecer, só que no dia a dia a gente se envolve e acaba que esquecendo um pouco disso. Então, conheço um Yehudi que se acostumou a agradecer todo o dinheiro que ganha de Hashem, levando ele e seus filhos doações para os necessitados nas favelas. A Kadosh Baruch Hu o presenteou com esse dinheiro e ele entende que não é algo dele, mas para fazer o bem para a humanidade. Ele se sente que ele é um portador. Na prática, Kadosh Baruch Hu também pede isso de nós. Ele te diz, olha, eu vou te dar 100, pode ficar com 90, 10 passa para frente. Dessa forma, age como Sheliach, um mensageiro, um intermediário. Por outro lado, já ouvi muitos empresários dizendo, eu que pago o salário deles. E essa é a maior heresia que pode existir. Ou seja, na hora que você diz, eu que pago, peraí, você paga realmente o salário, você que está pagando. Você entrega.
Entendeu? Não, você está pagando o salário, mas eles mereceram. Não é que você está fazendo um favor, eles te devem alguma coisa. Fizeram por merecer. Hoje em dia é muito comum, cada um está olhando o seu umbigo na sociedade que vivemos. Então, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes a pessoa vem e fala: puxa, eu trabalhei na empresa, desenvolvi aquele projeto e o patrão não me ganhou, não me pagou nada, não me deu nenhum plus. Como? Ele te pagou salário para isso? Você não fez mais do que obrigação? Se não, salário ganhou para quê? Ou seja, você merece uma bonificação por quê? Hoje em dia se corromperam os valores. A pessoa trabalha, a empresa está ganhando, ele tem direito a bonificações. Por quê? Pelo desempenho. Cara, teu desempenho não era mais do que tua obrigação. Ou seja, o mercado se corrompeu muito. Tem empregos que são baseados num salário baixo e as bonificações conforme o resultado. Para quê? Para motivar, para de alguma maneira levantar a pessoa, fazer a pessoa um pouco mais, como se chama? Entusiasmado. Não, motivada, Claro. inspirada, etc. Mas, na realidade, isso deveria ser o padrão. Só que acontece, muitas pessoas não procuram um emprego, procuram um trabalho. Não procuram um trabalho, procuram um emprego, perdão. Já não querem trabalhar, querem ganhar um emprego, um salário. Acabou. Agora, tem gente que você precisa, entre aspas, motivar mais. Para que te paga o salário, então? Para você vir e bater cartão? Já dizia o Elon Musk. Como? Já dizia o Elon Musk, né? Todo mundo vai ter que mostrar o que fez semana passada. Não, mas eu estou falando é um Não, conceito sério. Só que acontece, na sociedade tem isso, a maioria das pessoas vai cumprir tabela, cumprir horário. Por outro lado, também, com raríssimas exceções, o patrão que às vezes fala, te paga o salário, te paga... Você paga porque você precisa do cara também para te ajudar, senão você pagaria também, né? Tá bom. Ok, então eu te pago porque Com você raras porque exceções, tem gente que ajuda parentes, às vezes só para se sentirem úteis, mas já vi alguns casos. Mas, em geral, você paga porque você precisa do cara também. Não é porque você é gente boa que você paga o cara. Lógico. Mas por isso, mas também não fiz nada de especial que te paguei. Claro. Isso é o conceito. Vamos lá. Rav Yitzhak Eisner era muito rico e fazia muitos atos benevolentes. Entretanto, em uma época de sua vida, ele perdeu toda a riqueza. De um dia para o outro. Ele então perguntou ao Chacham Beit Israel, que era o Rebbe de Gur, o que houve para que sua vida tivesse uma guinada dessas. O sábio respondeu ao Talmud, em Eruvin, quando o dilúvio cessou, Noah enviou uma pomba para certificar de que as águas haviam baixado. Certo? Ela retornou com um galho de oliveira em seu bico. O Midrash explica, conta, que a pomba disse a Hashem, por que ela voltou com um galho de... Por que justamente um negócio de oliveira? Então, o objetivo, e Rashi comenta isso também, o Midrash conta que a pomba disse a Hashem, Ribono shel olam, que meu sustento seja amargo como a azeitona, mas que venha das suas mãos, e não doce como o mel, vindo das mãos dos seres humanos. Quando você recebe dos seres humanos, mesmo que seja doce que nem o mel, não é legal. Qual é o problema do mel? Ele não é kasher e não vem das mãos de Hashem. Da onde vem o mel? Da natureza, abelha, etc. Mas vem de Hashem. Ele é ruim? Não. Ele é doce? Sim. Ele é kasher? É. Então, qual é o problema de ganhar mel? O problema é
que ele nos dá a ilusão de que vem da abelha ou das mãos dos homens. De quem vem a abelha? É o mel. Mas na verdade, o mel não é da abelha, não é um produto da abelha, que nem o leite vem da vaca. Não é um produto que a abelha produz o mel, mas do pólen, etc. Não é da abelha mesmo. Por isso que ele é kasher. Por que o mel é kasher? Porque não vem da abelha. Você poderia pensar que vem da abelha, não vem? Não vem, de jeito de maneira. Certo? Perdão, ela participa de quê? Da produção. Ela produz o mel, ela não nos dá o mel. A vaca te dá leite, certo? A abelha não te dá mel. Mas em relação ao galho de oliveira, não há dúvidas de que foi Hashem que o fez. É da natureza, vem de Hashem. Então qual o problema do mel? É a ilusão de que ele veio de uma pessoa. Essa ilusão. Isso daqui que a gente tem que tentar consertar. Mas é isso que se entende como negativo do processo. Isso não se entende como negativo, isso é negativo. Você passa a pensar de que eu sou bom, eu ganhei dinheiro. Entendeu? Hoje em dia, você vai ver, tem muito na sociedade coaching. O que é coaching? Guru, O que é coaching? O que é? mentor. Por que você vai nesse mentor? Eu não confio em si mesmo. Não. Porque você tem alguém que ele é bom, ele ganhou dinheiro e ele vai me ensinar a ganhar dinheiro. Então, se eu vou consultar com o coaching, eu vou saber ganhar dinheiro. Só que vocês querem um pequeno detalhe. Quem te manda o dinheiro é Hashem, não é o coaching. O coaching pode te ensinar, como falamos antes aqui, a você desenvolver certas habilidades que você tem ou adquirir habilidades que você não tem. Em resumo, ele pode te ajudar a você se adaptar eventualmente ou perceber, cara, não sirvo para isso. Simples. Se um psicólogo te ajuda, contribui na autoanálise para você achar o melhor caminho, mas não é que ele que te ajudou para ele que foi. Porque ele não tem esse segredo. Se ele teria, ele não daria para você. Igual o médico, né? Não me entendeu. Não, médico sim, ele tem que curar para ganhar. Você tem a experiência, né? Não, o Em psicólogo vários não. casos. A experiência dele, que Deus mandou brachar para ele. E se eu não sou merecedor? Sem tirar o mérito do esforço do médico e do psicólogo. O coaching, eu acho que ele ensina a pessoa a desenvolver habilidades e anular certos defeitos, que nem, por exemplo, um defeito que é procrastinação. Então, ele dá métodos de não procrastinar e ter uma atitude positiva. Eu acho que é tipo uma análise Concordo de contigo. aperfeiçoamento. Concordo, de aprimoramento, vamos chamar assim. Concordo contigo por gênero, número e grau, mas o que eu quero dizer é, se você faz com esse sentido, está perfeito. As pessoas fazem, não, vou fazer com aquele guru, como falaram, com aquele, porque ele sabe. Eu vou pedir um conselho para quem? Para o cara que fez dinheiro. Entendeu? E, na verdade, o cara que fez dinheiro, ele fez dinheiro porque teve uma brachá para ele. Então, você tem que fazer o quê? Ir consultar com Hashem. Como faço para que Hashem me dê a brachá também para mim também? Essa é a questão. Então, depois de ouvir esse mussar, Rav Eisner foi procurado por 2 empresários de Tel Aviv para lhes dar uma consultoria. E assim conseguiu se reerguer. Ele aprendeu que não era sua sabedoria que gerava sua riqueza, mas tudo vem de Hashem, e ele é tão somente seu mensageiro. Já ter a humildade de saber que, cara, não sou eu.
Até mesmo a pomba sabia rezar, pedindo para não se iludir. Não me deixa cair num erro de chegar a pensar de que tudo que eu tenho é graças a quem? A mão do homem que me dá o mel. Não. A vida é outra para quem sabe disso. Por quê? Porque, eventualmente, mesmo que ainda não cheguei no final, como disse Arthur antes, não cheguei no final, ainda posso me sentir abençoado, mesmo que estou no meio da batalha. Mesmo que estou no meio da situação, entre aspas, difícil. E isso que faz a diferença. Foi o que aconteceu com o que você leu ontem aqui do refém, né? Que ele declarou que a fé Na segunda-feira foi, à noite. É verdade, porque foi... foi isso. A fé manteve ele forte Sim. e se sentindo abençoado o tempo inteiro, mesmo estando como refém. E não somente estando como refém, sino onde ele estava, nas condições que ele estava. É um vídeo isso, né? Sim. Dei o show na segunda noite sobre isso, à tarde. Cara, esse vídeo depois. Incrível. Vamos parar por aqui, não quero começar uma nova história.